Essa semana, senhora presidente, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, afirmou que o governo poderá aumentar o percentual do álcool anidro na gasolina de 20% para 25% assim que a produção nacional do etanol superar aos patamares atuais. Trata-se de anúncio louvável que merece apoio de todos aqueles que, como eu, defendem o crescimento do etanol de cana-de-açúcar na matriz de combustível do Brasil e do mundo, como forma de avançarmos no combate às mudanças climáticas, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa decorrente do uso de energia de origem fóssil. Resta, portanto, diante das afirmações do ministro Edson Lobão, assegurarmos que a produção nacional do etanol retome os níveis de outrora e, para tanto, é fundamental que o Congresso Nacional e, sobretudo, o governo federal possa atender para as grandes dificuldades enfrentadas atualmente pelo setor sucroalcooleiro do país. A história do Pró-Álcool, o Programa Nacional do Álcool, iniciado em meados de 1970, a meu juízo, é absolutamente exitosa. Passados quase 37 anos, a indústria alcooleira nacional conseguiu, depois de muitos investimentos em pesquisa e tecnologia, elevar o agora etanol brasileiro a uma condição de combustível de alto padrão ambiental. E a maior prova disso, senhora presidente, é o fato de que o etanol de cana-de-açúcar do Brasil foi considerado pelo EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América, desde 2010, como combustível avançado. Cumpre registrar que, para ser considerado o biocombustível avançado, o etanol deve reduzir as emissões de gases de efeito estufa em pelo menos 40% em relação à gasolina. Artigos científicos indicam que a redução do etanol brasileiro variava entre 60% e 90%. Dependendo da metodologia de estudo, o etanol de milho norte-americano, em comparação, produz redução de cerca de 15%. Enfim, há mais de 2 anos, o EPA anunciou que o etanol brasileiro de cana-de-açúcar reduz emissões de gases de efeito estufa em 61% em relação à gasolina, o que o caracteriza como biocombustível avançado. Pelo que se sabe, por esse critério, não há nenhum outro biocombustível avançado comercialmente viável. O biocombustível europeu, que tem melhor desempenho, proporciona reduções na faixa de 20% a 30%. Os norte-americanos têm esperanças de conseguir essa classificação para o etanol de segunda geração, mas ele ainda não é comercial e, quando estiver sendo produzido, provavelmente ainda será muito caro. Fica evidente, portanto, senhora presidente, o grau de excelência na produção e a viabilidade econômica que a indústria brasileira do etanol atingiu e que não podemos, em hipótese alguma, negligenciar. Como já foi dito, foram décadas de investimentos públicos e privados para alcançarmos a situação atual. E mais, diante dos desafios socioeconômico-ambientais enfrentados pelo mundo, no momento em que o Brasil organizou a Rio+20, Conferência das Nações Unidas, cujo resultado aponta para a imperiosa necessidade de promovermos o desenvolvimento sustentável do planeta, o etanol brasileiro de cana-de-açúcar se mostra uma oportunidade extraordinária e estratégica para o nosso país. Certamente por isso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do alto de sua sensibilidade política, tenha se transformado no maior produtor ou promotor do etanol brasileiro no mundo. Em todos os cantos do globo, ao longo dos seus 2 mandatos à frente da presidência da República, Lula divulgou, defendeu e incentivou as qualidades
que eu importava no uso do etanol como combustível mundial. Sempre exaltando as vantagens do etanol brasileiro, procurou transformar esse biocombustível em commodity global. Senhora Presidente, por vários motivos, a maioria deles alheios às nossas vontades, o momento atual da indústria sucroalcooleira é outro. Vivemos uma crise grave e, assim como vários outros segmentos da indústria nacional, a produção de etanol enfrenta imensas dificuldades e vem retrocedendo. Tal como foi feito de forma absolutamente correta com vários setores da indústria, é fundamental que o governo atente para os principais obstáculos enfrentados pela indústria do etanol. Para se ter uma ideia, segundo dados do setor, a produção do etanol, desde o início da safra 2012-2013 até 15 de junho, somou 3,61 bilhões de litros, dos quais 965 milhões de litros de etanol anidro e 2,65 bilhões de litros de hidratado. Uma queda de 32,63% comparado com o mesmo período de 2011. E o resultado disso é que, se em 2009 o etanol abastecia 54% da frota nacional de veículos médios, hoje, no país, o carro flex, esse percentual já não passa dos 35%, segundo dados da única União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Senhoras e senhores senadores, para que o país possa ter um novo ciclo de crescimento na produção do etanol, é preciso promover investimento em nossas unidades produtoras, além de criar incentivos e políticas que deem a maior competitividade ao etanol com menor tributação. Investimentos em infraestrutura, em tecnologia, que elevem a eficiência dos motores flex. O cenário atual é preocupante. Afinal, existe uma demanda crescente por combustíveis para a oferta de automóveis e motos no Brasil, da ordem de 6% ao ano. E no momento em que o etanol não consegue acompanhar esse crescimento, é preciso uma forte agenda de inovação tecnológica e ampliação da eficiência produtiva em todas as etapas da produção. Temos de recuperar o dinamismo tecnológico que o setor já teve, e isso significa a redução de custos. Foi motivo de grande satisfação termos assistido, no final do ano passado, o Congresso dos Estados Unidos derrubar a sobretaxa que existia sobre o etanol brasileiro, em grande parte devido à crise econômica que aquele país enfrenta. Lamentável, porém, é isso ocorrer quando nos transformamos em importadores de etanol norte-americano. Sou relator na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal do PLS 219 de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional para os Biocombustíveis, e assim tenho a obrigação de estar atento às dificuldades enfrentadas por esse setor e procurar encontrar soluções juntamente com o governo federal para elas. Saliento que, no mesmo contexto de preocupação que insere a produção nacional de biodiesel, e sobre ela voltarei a esta tribuna em breve me pronunciar, e encerro, senhora Presidente, reafirmando minha convicção de que o etanol de cana-de-açúcar representa uma oportunidade extraordinária e estratégica para o Brasil, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista socioeconômico. Espero, assim, que o quanto antes possamos retomar os patamares necessários da nossa produção para que seja promovido o aumento da mistura do etanol na gasolina de 20% para 25%. Mas, para tanto, ressalto, ações e medidas na defesa do setor são fundamentais. Era o que tinha a dizer, senhora Presidente. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.